Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Mais uma semana aí caminhando, né? Graças a Deus, nós já estamos indo para a quinta-feira dessa semana 16. E a gente vai continuar então dentro do livro de 1 Samuel, capítulo 15, 16 e 17 hoje. Vamos orar para a gente começar essa leitura hoje, deixar o Espírito Santo ministrar a nossa vida, que é o que a gente tem feito aqui todos os dias e como isso tem sido bom. Amém? Senhor, eu quero muito te agradecer, Pai, por esses momentos preciosos que o Senhor tem nos dado aqui, de comunhão com a Tua Palavra, de tempo de meditação, de leitura, de compreensão dos Teus planos e propósitos, Senhor, descritos aqui na Tua Palavra. Senhor, nada, nenhum versículo, nenhuma palavra, nenhum texto dentro da Bíblia Sagrada é em vão e ele está aqui por acaso. Não existe acaso com o Senhor. Existe propósito divino em todas as coisas e nós precisamos então estar atentos, Pai, a entender o que o Senhor está ministrando ao nosso coração, guardar a Tua palavra dentro do nosso coração e deixar que o Espírito Santo nos ensine aquela palavra no momento oportuno, da maneira correta, trazendo entendimento no tempo certo para a nossa vida. Mas nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Obrigada, Jesus, por esses tempos, por esses anos, Pai, que nós temos decidido estar aqui e que tem sido tão precioso para nós, Senhor, esse tempo de leitura, de meditação, de conhecimento da palavra, de edificação no nosso espírito. Eu te agradeço, Jesus, por cada pessoa que tem entrado aqui, que tem estado conosco nessas leituras e que eu tenho certeza, Senhor, que o Espírito Santo tem ministrado de maneira poderosa, porque nós não perderíamos o nosso tempo, Senhor, aqui se não fosse realmente algo precioso para o nosso espírito. Obrigada, Jesus, por cada irmão, por cada irmã que tem também perseverado junto comigo. Que nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir, Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos momentos em que nós não sentimos nada, de que nós não entendermos nada na Tua palavra, nós vamos continuar aqui, lendo, meditando e pedindo ao Espírito Santo que nos ensine. Obrigada, Jesus, por mais essa leitura de hoje, por mais esse tempo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente, então, 1 Samuel, capítulo 15, 16 e 17. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Um dia Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel, e assim eu fiz. Por isso diz o Senhor, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei, deixa eu voltar aqui, peraí que eu me perdi aqui em duas linhas, o olhar aqui fugiu. Capítulo 15, versículo 1. Um dia Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel, e assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu o seu exército em Telaim. Haviam 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem serão destruídos junto com eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa ou era inútil.
O Senhor disse então a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então o que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. E Saul disse: fale. E Samuel disse: embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morram todos. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando meus soldados exigiram é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e os que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. E Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você o atenda ao que ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Por que a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens? E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você para que não seja rei. Finalmente Saul confessou: pequei, na verdade desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, me perdoe o meu pecado agora e vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: isso não vai adiantar nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou. Então Samuel disse: está vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: pequei, pelo menos honra-me diante dos líderes e diante do meu povo, indo comigo adorar ao Senhor, o seu Deus. Por fim, Samuel concordou e foi com ele para adorar o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Gente, foi dada uma segunda chance, né? Essa é a mensagem, talvez central desse texto de 1 Samuel capítulo 15. Samuel teve a oportunidade de falar novamente com Saul, de trazer uma palavra de Deus ao coração dele, de dizer o quanto o Senhor tinha realmente o escolhido, mas o Senhor também traz uma mensagem muito clara e objetiva sobre os amalequitas, que era para destruir tudo, literalmente tudo. A palavra diz tudo e é tudo. Só que, mais uma vez, Saul age de acordo com o seu próprio coração, de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com os seus próprios conselhos. E aí está o problema.
Esse texto talvez é um dos textos mais lidos, mais falados como jargão aí, né, no meio cristão, que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas poucas pessoas sabem esse contexto em que está inserido esse versículo, que é justamente nessa história de Saul estar desobedecendo uma ordem expressa de Deus. E quando fala de uma ordem expressa de Deus, fala de algo extremamente direcionado, né? Tinha uma direção para Saul. Ele deveria destruir a todos, inclusive seres humanos, animais e tudo que estivesse ali na região dos amalequitas. Mas ele guarda o rei, então ele deixa o rei para ser como se fosse uma coroa da sua vitória, e ele ainda guarda animais que deveriam ter sido mortos, literalmente, sem nenhum tipo de privilégio, e diz que vai sacrificar a Deus isso. Esse contexto é tão forte a respeito disso, dessa desobediência de Saul, que mais uma vez o Senhor realmente traz a rejeição sobre Saul e diz: o reino dele realmente foi rejeitado. Saul não será o rei sobre o meu povo por muito tempo, né? O Senhor declara, Samuel fica muito triste, intercede muitas vezes por Saul, mas o Senhor decidiu que ele não seria mais rei. Mas sempre eu ouço isso e é bem interessante a gente guardar isso no coração. Entre essa palavra aqui, gente, que Samuel dá a Saul sobre o seu reino ser rejeitado pelo Senhor, entre Deus dizer que não tinha mais Saul como rei de Israel e o tempo exato em que Davi vai começar a reinar em Israel, passam-se praticamente 40 anos. Nós vamos ver o tempo aqui, vai mostrar um pouco dessa cronologia, e isso me espanta, porque Deus não tem pressa de tirar Saul. Deus não tem pressa de destronar Saul. Deus tem propósito em todas as coisas. Não foi o povo quem pediu um rei? Foi, não foi? Saul é colocado e desde o início, desde os primeiros versículos, se vocês voltarem lá, vocês vão ver, o Senhor disse que o povo de Israel e que o seu rei, então, obedecessem ao Senhor em tudo, de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, obedecendo a lei e os mandamentos. Mas nem o rei e nem o povo de Israel estavam então obedecendo a lei do Senhor. E ele disse, o Senhor disse lá, naquele momento em que ele falou sobre o rei, ele disse: se vocês não me obedecerem, vocês e o seu rei serão destruídos. Então Deus vai usar agora esse momento da história para mostrar para nós que muitas vezes, mesmo ele já tendo rejeitado um líder sobre Israel, um líder sobre as nossas vidas, ou as situações que estão sobre nós, elas podem persistir simplesmente porque nós estamos em desobediência. Nós não nos arrependemos dos nossos pecados. E o Senhor então permite que homens, situações sejam usados para nos alertar, para nos chacoalhar, a ponto de nós então dizermos: Senhor, nós nos arrependemos e desejamos o Senhor. Então nós vamos ver agora esse início, né, de um episódio que vai se arrastar durante muito tempo aqui em Israel, que Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor, mas ele não vai sair do trono, ele vai permanecer como rei, só que agora um rei injusto, um rei desobediente, um rei sem a unção de Deus, um rei sem a direção do Senhor na frente dele. Capítulo 16. Finalmente o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. E Samuel, porém, perguntou: como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você deve derramar o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? E Samuel respondeu: está tudo bem. Vim para oferecer sacrifícios ao Senhor. Tratem de purificar-se e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu.
Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou a sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel, mas o Senhor disse: também não é este o homem. A seguir Jessé chamou Samá, porém o Senhor disse: não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados, e Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora, nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: é este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. Daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa, que toque para a vossa majestade, sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre vossa majestade o estiver aborrecendo. E disseram eles: a música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul aos seus servos. Encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos servos disse: conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Saul mandou mensagem a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. E Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e o cabrito, e o enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava. Capítulo 16 começa uma trajetória agora de apresentação, a respeito desse homem, desse jovem chamado Davi. E mais precisamente o próprio Senhor inicia o capítulo falando com Samuel a respeito da unção de rei sobre Davi. E Davi então é ungido debaixo dessa história que a gente já conhece, em que Samuel acha, que vai ser um dos irmãos valentes e fortes e altos e bonitos de Davi, mas por último então chega esse menino que é um pastor de ovelhas, mas que existia sobre ele um chamado, um treinamento que iria começar, aliás, que já tinha começado há algum tempo, mas o Senhor agora ia mostrar Saul realmente para a sociedade, para esse tempo. E então Davi começa a ser requisitado primeiramente como tocador de harpa. Então ele começa a ser alguém que, tocando a sua harpa, tocando o seu instrumento musical, trazendo a sua melodia, ele passa a servir Saul como alguém que o tranquiliza, que traz paz ao seu coração, que traz alento à sua vida atormentada pelo próprio espírito maligno enviado pelo Senhor. E assim começa então essa história de Davi, que a gente vai começar a ver ela sendo trilhada. Capítulo 17, nosso último texto de hoje, É um capítulo bem grande, a gente vai lendo aqui e depois a gente vai entender um pouquinho. Um capítulo bem grande, vocês podem ver que vai mais de uma página aí da Bíblia, tá bom?
Vamos lá, 17, versículo 1. Os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 600 quilos. Ele usava caneleira de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme, parecida com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Adiante dele caminhava o seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. E Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai e cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passeava com arrogância diante do exército de Israel. Um dia Jessé disse a Davi: Leve depressa aos seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão seus irmãos e tragam-nos de volta alguma prova de que estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntaram uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar o exército do Deus vivo? E todos repetiram a Davi o que havia comentado anteriormente. Assim se fará o homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: O que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso
e conhece a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa deste filisteu, disse Davi ao rei. O seu servo irá lutar contra ele. E Saul respondeu: Você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: Está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ele ser muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens, berrava Golias. E Davi replicou: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espada ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao encontro para enfrentá-lo, e, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o gigante filisteu, com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem este rapaz? Juro pela minha vida que não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, o rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, Abner levou-o à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me de quem você é filho, meu rapaz, Saul perguntou, e Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, que mora em Belém. Talvez essa seja a passagem que mais nós conhecemos, né, de Davi.
Talvez essa seja a mensagem que nós mais ouvimos em pregações em nossas igrejas. Talvez essa seja o maior grito, né, de vitória que a gente já ouviu dentro das igrejas a respeito de uma vitória sobre um gigante, sobre vários gigantes que as pessoas costumam pregar, né? O gigante da vida, o gigante das nossas dificuldades e tantos outros, né, que a gente ouve em pregações. Mas a palavra está mostrando para nós as situações que o Senhor coloca diante de homens e mulheres, diante de exércitos inteiros, e que o que faz a diferença é o quanto nós cremos no Deus que nós servimos. Porque de todo o texto que a gente lê aqui do capítulo 17, a gente percebe algumas falas de Davi, justamente sendo a fala que decide toda essa questão. A gente tem vários dias de um gigante enfrentando todo o exército israelita, eles temendo por esse desafio que esse gigante tinha dado, por medo de realmente não vencerem 1-1, né? Porque esse era o desafio, um filisteu contra um israelita. Então era 1 contra 1. E quem vencesse esse confronto, o exército oposto então serviria, né? Seria escravo do exército vencedor. E ninguém se achava capaz de vencer aquele gigante, porque eles esqueciam quem era o Deus que eles tinham servido. Então esse é o tema emblemático aqui de Davi com o gigante Golias. Mas nós sabemos que tem a ver com um treinamento muito maior que Davi já tinha tido com leões e com ursos. E a convicção de Davi era: o mesmo Deus que me encontra, né, todos os dias quando eu estou com as ovelhas do meu pai, quando eu estou ali no deserto pastoreando, esse Deus que tem tido um relacionamento comigo diário, eu o conheço. E eu sei que é Ele quem defende a causa do seu povo. É Ele quem dá vitória para aqueles que creem em seu nome, em seu poder, né? E Davi então faz exatamente aquilo que ele já estava acostumado a fazer. Ele só mostra ali diante do exército filisteu e diante do exército israelita aquilo que ele já vivia no seu secreto como pastor de ovelhas. Ele mostra como é que é matar um urso e um leão com as suas próprias mãos. Então, saber vencer os nossos grandes inimigos tem a ver com o quanto eu sei vencer os meus grandes inimigos também no meu secreto. Gente, essa palavra é tão forte, tão tremenda. Dá pra gente meditar aqui dias dentro dessa palavra, extraindo tantas verdades espirituais que estão aqui. Então, eu queria pedir para vocês que vocês gastassem tempo com essa passagem, que vocês gastassem tempo com a palavra de Deus, porque Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Na nossa leitura, às vezes a gente não tem tanto tempo, né, para ficar aqui esmiuçando, mas nos nossos estudos, no nosso tempo de meditação, né, a gente tem esse privilégio de poder estar com a palavra e realmente meditar um pouco mais, estudar a palavra e deixar que o Espírito Santo nos ensine. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. E amanhã, então, a gente começa um pouquinho desse mesclado, né, de capítulos. Amanhã a gente vai ler 1 Samuel 18-20 e depois Salmo 11 e Salmo 59. Por quê? Porque esses salmos têm a ver com cânticos, com orações feitas nesse período, por Davi, por alguém que estava ali, por Samuel e por tantos outros. Então a gente vai começar a ver essa mistura, né, nos textos a partir de amanhã, e então a gente precisa estar atento à apostila que a gente está seguindo aí da leitura em ordem cronológica, porque durante todas essas próximas semanas a gente vai ter então aí um pouco de texto na sequência e ao mesmo tempo outros textos intercalados que estão ligados à cronologia desses fatos. Então agora a gente vai precisar estar um pouquinho mais atento aos textos que a própria apostila dá aqui para nós. São fáceis de acompanhar, mas a gente precisa estar acompanhando na apostila, amém? Se alguém precisar desse PDF da apostila, gente, que não tem, que está aqui acompanhando a leitura com a gente, manda aí nos comentários que você quer, deixa o teu e-mail, que eu entro em contato através do e-mail e mando para vocês o PDF. É fácil, tá bem fácil aqui para a gente estar enviando. Então, se você quer realmente acompanhar aí pela apostila, você pode pedir que a gente passe direitinho o PDF para vocês. Se não,
Aqui nos vídeos também já vai estar especificado, né, na descrição do vídeo. Eu vou especificar para vocês o texto que a gente vai estar lendo aí dentro do vídeo, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima quinta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.